Olá, pessoal, boa noite. Eu sou Fabiola Nejara, eu sou nutricionista, sou professora da Unital. Minha área de atuação é a saúde coletiva e o meu lugar, né, mais preciso é a epidemiologia. É um prazer estar aqui hoje com vocês para falar um pouco sobre esse tempo, né, esse tempo que a gente está trabalhando aí junto nesse controle dessa grande pandemia causada por um vírus, pelo coronavírus, e que nos causa a doença Covid-19. Queria um pouco contar com vocês e relembrar com vocês as nossas experiências na área da alimentação e da nutrição, que possam nos fazer repensar, né, ou estruturar novos caminhos para a gente poder pensar juntos a saúde, não só a nossa, né, não a nossa saúde individual, mas os nossos familiares que agora estão aqui junto com a gente, pertinho em casa, e também toda a comunidade, né, que está precisando nesse momento de algumas informações. Eu separei aqui algumas coisas para a gente poder conversar, né? E estou aberta aqui para vocês irem me contando o que mais vocês querem saber sobre a nutrição, sobre a alimentação. Mas eu pensei em falar, além da alimentação e da nutrição, falar com vocês um pouquinho sobre a comida, né? Então, eu fiquei esse tempo preparando esse nosso bate-papo agora. E aí, aqui em casa, daqui a pouco começa a hora da refeição, né, do jantar, e esse cheirinho da comida remete a gente a muitas coisas, né? O tempo que a gente fica em casa também remete a gente a muitas coisas, né? Na verdade, essa recordação nos serve muito para pensar a importância da comida caseira, né, dos alimentos in natura, dos alimentos minimamente processados, compondo uma dieta que seja capaz de nos dar uma boa nutrição, e essa dieta que traz bons nutrientes faz com que a gente mantenha a saúde. Frente à invasão do micro-organismo, né, a gente ainda não tem muitas respostas. A doença, a Covid-19 é uma doença nova, a gente ainda não sabe muitas coisas, mas a gente já sabe que a boa alimentação, alimentos protetores, ajudam a gente a responder também frente à invasão de algum micro-organismo, o nosso corpo responde positivamente, a gente volta à saúde. Então, tanto na manutenção da saúde quanto na recuperação dela, a alimentação é parte importante. Mas a alimentação vem da comida, né? Então, esse cheirinho de comida em casa, que agora a gente começa a ter de volta, porque a gente está mais tempo em casa, e porque a gente deve relembrar essas histórias, é um pouco que eu queria estar falando com vocês. Parte disso vem de um projeto que a gente tem aqui na universidade, que se chama Comida Contada. É uma comida contada que conta, sim, nutrientes, que conta, sim, calorias, mas ela também conta história. E também nesse tempo de isolamento social, que eu fico sempre lembrando dos idosos, e recentemente eu conversando com uma amiga minha, professora aqui na Unital, a Renata, a gente pensou nisso, a gente pensa nas crianças, a gente pensa nos adultos, mas falta muito esse pensar para o idoso que fica aí nesse isolamento, que já sofre com inúmeras questões e que talvez seja uma saída a gente pegar o telefone e ligar e pedir para contar uma nova receita, relembrar a gente daquele cheirinho gostoso que a gente tinha na casa da avó, de uma tia querida. Então, a comida contada também faz a gente resgatar essas condições, né, de como é que a gente pode repensar a alimentação dentro de casa. O cheiro de comida, né, faz a gente lembrar algumas histórias, e eu, quando adquiri esse livro em 2014, me marcou muito quando esse livro é um livro muito interessante, chama Cozinhar, é do Michel Pollan. Ele fala cozinhar, uma história natural da transformação, e o Michel traz um pedacinho aqui de um relato próprio dele que me chamou muito a atenção. Ele diz assim: considero-me feliz por ter contado com uma mãe que adorava cozinhar e que quase toda a noite preparava para nós uma refeição deliciosa.
Quando fui para minha própria casa, não encontrei problemas para me virar na cozinha. Resultado lógico, depois de tantas horas em volta da minha mãe enquanto ela fazia o jantar. Eu me lembro claramente, em 2014, quando eu li esse trechinho desse livro, que é excepcional, eu logo pensei, meu Deus, cadê o cheiro de comida da minha casa, né? E aí, lógico, eu relembrei o cheiro de comida da casa dos meus pais, o cheiro de comida da casa das minhas avós, das minhas bisavós, e a gente vai lembrando e tendo essa memória. E é um pouco isso que a gente precisava fazer agora, já que a gente está em casa, usar esse tempinho para trazer de volta esse cheiro de comida dentro de casa, essa memória, essa recordação, porque daí a gente, a partir daí, fazendo a comida em casa, a gente já está ingerindo os nutrientes necessários para a gente poder manter a saúde ou recuperá-la se for o caso, né? Eu também fiquei pensando e fui questionada algumas vezes sobre como a gente vai fazer para higienizar os alimentos. E também parte disso veio de uma relação de uma pessoa muito da área da microbiologia, né, um professor renomado que é o Enio Alves Silva Júnior, e algumas das dicas eu trago desse livro. É o seguinte, pessoal, a gente vai recordar como é fazer a higiene. Não há nada ainda de que a gente tenha que fazer coisas mirabolantes. É só recordar da higiene, né? Que começa assim com a higienização das mãos que a gente tem que fazer sempre. Não é só em tempos de pandemia. A gente também precisa lembrar que os alimentos precisam sempre ser higienizados, né? Ontem, quando eu dava uma aula de técnica dietética e conversava com os meus alunos sobre o pré-preparo e o preparo dos alimentos, é isso que a gente vai fazer na prática, não é? Lembrar sempre que quando eu trago uma comida do supermercado ou do mercado, ela precisa de cuidado e eu não posso aumentar o risco contaminando outro alimento que às vezes está pronto para o consumo. Então, quando eu chego com uma compra do mercado ou da feira, eu separo essa compra, higienizo como, não é nada muito complicado. Se eu não vou comer naquele momento, eu posso usar um pano com água e água sanitária, higienizo a embalagem ou o saquinho que tem lá as frutas dentro, e aí quando eu for usar aquela fruta, aí sim eu submeto à higienização. A higienização, pessoal, é simples também. A gente vai usar para cada 1 litro de água, uma colher de sopa de água sanitária própria para o alimento. Essa água sanitária ela tem que estar isenta de alvejante. Quase todas as águas sanitárias que a gente tem hoje no mercado, elas são possíveis, a gente vai conseguir encontrar e elas são possíveis de serem usadas nos alimentos. Eu tenho olhado vários rótulos e a gente consegue, está lá descrito. E está descrito também a proporção, que é esse 1 litro para uma colher de sopa. O que a gente faz? Então, peguei lá a escarola, lavei folha a folha, tirei as partes estragadas, tirei aquilo que é sujeira visível, e aí o que eu faço? Coloco dentro dessa vasilha, pode ser uma bacia, aquilo que eu tiver para fazer a higienização, própria para isso, a gente coloca água sanitária e deixa ali de molho. A gente deixa por 10 minutos, 15 minutos, depois retira. Aí a gente retira e faz o enxágue se eu tiver garantia de que a água que eu vou fazer o enxágue é uma água potável. Como que eu sei disso? Então, sabendo se a minha caixa d'água sofre periodicamente a sua limpeza. Aí eu seco e armazeno essa verdura. Pronto, eu já tenho a verdura armazenada na geladeira para aquele dia ou para aquela semana, para aquilo que eu planejei. Essa também é uma boa dica. Vamos planejar os cardápios. Vamos sentar num minutinho que está todo mundo da família e pensar o que nós vamos comer. Eu aqui em casa tento fazer isso às vezes no sábado ou no domingo que a gente tem mais tempo. Então senta e fala o que vocês querem comer no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Fecha uma semana. Fecha de preferência agora nesse tempo que a gente está vivendo, fecha 2 semanas. E depois do cardápio fechado, pega um pedacinho de papel, um lápis e lista lá. O que eu vou trazer, ou da feira, ou do mercado, ou do supermercado. Isso melhora muito, ajuda muito a gente a gastar menos, na verdade, a economizar, a desperdiçar menos, né? E ajuda a gente a manter uma dieta equilibrada.
Na verdade, dieta equilibrada também é algo que as pessoas têm pensado. Puxa, estou em casa, será que eu não vou ganhar peso mais do que eu deveria? Essa também é uma dica. Se você tem um cardápio bem planejado, você consegue colocar nesse cardápio mais alimentos in natura que exigem da gente mais mastigação, e mastigação é bem legal, porque mastigação dá sinal de saciedade para o nosso sistema nervoso e diminui a ansiedade, que é algo também que pode acontecer nesse momento que a gente está vivendo esse tempo de isolamento social. Então a gente mastiga mais o sinal, come o que é suficiente para aquela nossa demanda daquele momento no dia. Então a gente escolhe também, né, os alimentos que mais nos agradam, né? Eu acho que isso também é importante. Eu acho fundamental. A comida precisa trazer algo que a gente às vezes esquece, que é o prazer. A comida serve sim para trazer para a gente os nutrientes, como eu falei no início desse nosso bate-papo, mas ela também traz, como eu também disse, as nossas memórias. E as nossas memórias são carregadas com essas sensações de prazer que a gente tinha. Sei lá, eu lembro sempre do cheiro, né, da comida da minha avó e lembro do charutinho de folha de uva. E isso é uma memória, isso é algo que traz para a gente um prazer que a gente não consegue medir. E isso também ajuda no processo da absorção desse nutriente, né? Então, eu queria lembrar isso, vocês, é lógico que o alimento que contém, né, dentro desse alimento tem esse nutriente, é importante, mas esse alimento está combinado a uma coisa muito, muito mais ampla, que é a comida, né? E aí essa comida a gente deve fazer em casa. E como é que a gente faz essa comida em casa? Chama todo mundo para pensar esse cardápio e planeja esse cardápio de 1 ou 2 semanas para trabalhar ele no momento desse preparo. Como é? Vou lá, fiz a lista, fui no mercado, fui no supermercado, fui na feira, trago, higienizo esses alimentos e começo a preparação daquela minha refeição. Todo mundo na mesa, isso também é fundamental. Esse compartilhar a refeição é algo que a gente tem resgatado também nesse tempo. E às vezes eu fico pensando, é lógico que é um tempo difícil, que a gente tem questionado muitas coisas, mas também é um tempo que a gente tem resgatado muitas coisas. A gente tem resgatado a comida em casa, mas a gente tem resgatado todo mundo sentado à mesa no mesmo tempo, batendo um belo papo e desfrutando uma boa comida, uma comida feita em casa, pensada pelos membros da família. Junto disso, né? Então a gente falou da questão da comida, do nutriente, do alimento, a gente falou da questão da higienização e a gente também falou um pouco sobre esse planejamento. No planejar o cardápio, pode ter alguma guloseima, né? Tá dando fome. Eu tô vendo que a Marisa tá aqui conversando comigo. Isso, pode ter alguma guloseima ou alguma coisa que me faz lembrar e que não sei nem se é nutricionalmente correto. É lógico que pode, gente. A gente tem discutido muito o Guia Alimentar de 2014 e foi esse guia, ele cita o Polan, esse livro que eu mostrei para vocês, ele deixa muito claro, a comida tem que trazer esse conteúdo do que é pra gente um momento de prazer. E aí é lógico que pode, a única relação é essa. Se eu vou ter uma comida que eu acho que ela não é tão nutricionalmente correta, mas é uma comida que me remete a uma história muito legal da minha vida, eu trago com ela um fator de proteção. Então eu brinco aqui em casa que a escarola pode estar sempre à mesa, porque se vai comer alguma coisa que não deveria ou que seria pouco adequado, que eu nem sei se a gente deve mais usar isso, que eu tenho um alimento protetor vinculado a esse alimento, por exemplo, rico em gordura saturada ou rico em sódio, né? E aí, o que que eu faço com isso? Eu equilibro. Essa é uma grande dica. Então, por exemplo, o Pedro está me contando aqui sobre as bananas. Eu posso combinar um sorvete, fonte de gordura saturada, junto com uma fruta. Sabe a banana split? Pois é, banana split pode ser uma boa combinação. A única dica, não pode ser só um pedacinho da banana. Capricha na dose da banana, diminui um pouquinho a dose do sorvete e desfrute esse prazer que você escolheu, essa comida que você escolheu, desfrute com prazer. Isso, pessoal, ajuda
a gente ia também absorver melhor nutriente. Se eu como uma comida que eu não queria muito comer, que ela não me traz nenhuma recordação boa, ou que ela está sendo oferecida no momento que eu tenho muita atenção, essa comida não vai ser bem digerida e, portanto, não vai ser bem utilizada, metabolizada pelo meu organismo. Então, é muito importante lembrar disso. Hoje de manhã, ah, não, mentira, nem foi hoje de manhã, foi hoje à tarde. Eu estava em aula com o pessoal da Anesco, da disciplina da atenção às necessidades da saúde coletiva, e uma aluna me perguntou sobre a comida com a criança. Criança é muito legal de trabalhar, porque criança é muito verdadeira. E aí, com criança é assim: não quer comer? Não tem problema. Nunca force uma criança a comer algo, porque quando ela come forçado, ela já está criando ali um primeiro trauma. E esse trauma a gente consegue, lógico, superar, mas ele às vezes traz outras consequências. Então, é aquilo que tem para comer, beleza? Não quer? Não tem problema. Dá 5 minutos, vocês podem fazer a conta, 5 minutos a criança vai comer. Ela só não vai comer, né? Se ela souber que ela tem outras condições que ela vai ganhar. Ela não come aquilo, mas depois ela ganha outra coisa. Ela não tem acesso àquela comida que ela não queria, mas depois ela consegue outra. Então, isso precisa ser bem organizado, mas é importante não forçar. Assim também é com a gente. Se você vai experimentar um alimento novo, falar, "Ai, será que eu vou gostar?" Experimente sabendo que se você não gostar, você pode descartar. É importante a gente saber que aquilo que a gente está experimentando pode, naquele momento, não ser algo agradável e a gente pode descartar. Existem alguns estudos, e tem um estudo muito interessante na área da nutrição que fala sobre a importância de você experimentar várias vezes o alimento. E eles explicam isso, a gente explica muito isso para criança, mas com adulto pode ser igual. Alguns adultos têm traumas de alguns alimentos que eles comeram em algum momento da vida e que trouxe alguma sensação de desconforto ou alguma situação não muito agradável, e aí eles passam a vida inteira achando que aquele alimento é ruim, e depois eles descobrem um alimento que acaba sendo um alimento que traz para ele depois um prazer. E eu gosto muito mesmo de falar de alguns alimentos sobre isso, assim, ai, não gosto muito disso, né? E aí não gosta muito disso, vamos descobrir por que que não gosta muito. Tem uma pessoa dizendo aqui, a regra aqui em casa sempre foi, para falar que não gosta, tem que experimentar. Exatamente, a gente experimenta, e aí se a gente não gosta, não tem problema nenhum, né? Eu acho essa regra muito boa, é importante experimentar, mas se não quiser experimentar, a pessoa também pode falar, "Ah, hoje eu não quero experimentar isso." E tem muito disso, a Maria está colocando, e é verdade. Tem coisas que a gente não gosta de um jeito, mas a gente gosta de outro jeito. Por quê? Isso é técnica dietética. A culinária traz para gente algumas possibilidades de mudar um mesmo alimento ser ofertado de diversas formas, porque às vezes eu pico de um jeito diferente, né? Ontem mesmo na aula de técnica dietética a gente conversava isso. A gente pica um alimento ou quadradinho ou compridinho, ele já muda o sabor, né? Se eu uso um calor úmido, ele tem um sabor. Se eu uso um calor seco, com gordura ou sem gordura, ele tem outro sabor. Isso também é um fato importante para a gente lembrar. Tem coisas que a gente faz e a gente fala assim, nossa, mas não gostei muito desse alimento, mas a gente prepara de um outro jeito. E aí a gente passa a gostar. Ou tem coisas que alguém faz pra gente que a gente acha muito gostoso e quando a gente vai fazer, aquilo não é tão bom, porque na verdade tem isso. A comida tem essa relação de afeto. Tem coisas que nunca vão ter o gosto, porque a pessoa não tá ali com a gente naquele momento que são que tá ali muito agradável. E tem coisas que a gente vai levar para sempre, e aquela memória daquele alimento vai remeter a gente àquela história nossa lá do passado, né? Eu sempre gosto de contar que meu pai sempre ia no Empório Sírio, que tem até hoje em São Paulo, e alguns alimentos eu não gostava muito, eu não tinha um paladar para isso. Um dos alimentos era um doce feito com o gergelim, né, uma pasta de gergelim, que ele vem junto com açúcar, o halal, e ele oferecia e eu nunca gostava. E aí isso passaram muitos anos, e depois, quando eu já era adulta, voltei lá e comi, decidi que eu queria experimentar de novo,
novo e achei aquilo maravilhoso. E hoje me remete às minhas histórias, porque é isso, né? O alimento, ele mostra pra gente, ele traz pra gente, junto com ele, junto com o nutriente, junto, ele mostra pra gente de onde é que a gente vem, quais são as nossas histórias, quais são as nossas memórias, né? Então, isso é fundamental a gente resgatar. E por isso a gente não fala mais na nutrição. Isso pode, isso não pode. Tudo pode. O que a gente tem que combinar a partir de agora é o que a gente vai comer que está aumentando o risco para a gente ter alguma doença ou responder com mais dificuldade, né, frente à invasão de micro-organismos, ter uma resposta imunológica um pouco mais difícil, e o que vai proteger a gente, né? Pensando aí nas gripes, né, porque é onde a gente tem referência, eu também queria contar um pouco de alguns nutrientes que a gente já sabe que melhorariam. Eu não sei se vocês devem estar acompanhando, mas agora, recentemente, apareceu a questão da vitamina D. E aí eles estavam associando não exatamente a Covid-19, porque a gente ainda está estudando, mas de fato a vitamina D vai responder, vai ajudar a gente em inúmeras respostas, para não só para as questões imunológicas, mas para o funcionamento do nosso organismo como um todo, até as questões metabólicas. E aí eu sempre, quando veio a primeira notícia, eu fiquei pensando, puxa, mas ela sempre fez bem. E a gente mora num país tropical, a gente tem o sol à vontade, a gente precisa tomar mais sol. Aproveitem esse tempo em casa também e procurem usar shorts, porque assim, a hora que a gente vai estender uma roupa no varal, a gente vai limpar o quintal, a gente pega um pouco de sol, né, em maior extensão, isso ajuda e a gente consegue ter uma melhor produção da vitamina D. Mas também cuidem do intestino de vocês. Uma boa dica para cuidar do intestino é comer bastante fibra. Fibra insolúvel, né, a fibra que aparece no bolo fecal, e a fibra solúvel, que a gente não vê no bolo fecal ali, mas que ajuda muito na limpeza dos nossos vasos, né, daquilo que a gente excedeu, das gorduras consumidas. Então, vale muito a pena esse consumo. Aqui, Carol tá dizendo para mim, professora, minha irmã não gosta de couve e só come quando a minha mãe coloca no meio da farofa, mas faz de tudo para não sentir o sabor. Mesmo sendo saudável, ela não digere bem, por não gostar. Exato. É isso que eu estava falando. Quando a gente não gosta, a gente não faz a digestão. E quando a gente não faz a digestão, a gente fica lembrando daquele alimento e aquele alimento a gente tende a rejeitar, né? É natural. Eu costumo dizer isso. Tente de outros jeitos, né? Se não é nessa forma, talvez batido num suco verde pode ser uma opção. Talvez numa sopa, como um caldo verde, né? Eu tenho alguns amigos do meu filho, né? Que meu filho ainda é pequeno, assim, tem 9 anos, já vai fazer 10, mas alguns amigos do meu filho às vezes não comem couve, mas chegam aqui em casa, tem caldo verde, aí eles tomam o caldo verde. Eu me lembro também de crianças que não gostavam de beterraba, e aí eu faço uma sopa creme de beterraba, cozinho a beterraba, bato a beterraba e as crianças comem a beterraba, né? Então, assim, são às vezes formas de preparar que favorecem essa questão da aceitação, e a aceitação ajuda na digestão. Então, se eu como alguma coisa e não fez uma boa digestão, pode ser porque aquela forma de preparo, às vezes, não é uma forma que facilita o meu processo de digestão. Eu também gosto de falar uma coisa sempre, o modo de preparo, isso também é minha área, a técnica dietética, também pode prejudicar alguma forma da gente digerir o alimento. Como é que a gente fala, como é que a gente sabe disso? Por exemplo, gordura. Quando a gente coloca para refogar um alimento, às vezes a couve, ou para fazer a couve com uma farofa de couve, se eu deixar muito tempo essa gordura lá na panela, ela sofre um processo de decomposição, ela perde água. A gente chama isso de ponto de fumaça. Por quê? Porque a água sai evaporando, né? Isso é um modo de eu enxergar. Quando a gordura faz a fumaça, sai água da gordura, e quando ela perde essas moléculas de água, ela se decompõe. E essa gordura decomposta, ela agride a parede do trato digestório. Essa também é uma dica. A gente não pode superaquecer as gorduras.
Algumas gorduras suportam mais tempo, outras gorduras suportam menos tempo na panela ali. Então, eu sempre gosto de falar gordura que é sólida a temperatura ambiente, como margarina, banha, é, a gordura do coco, elas suportam menos tempo. As gorduras líquidas à temperatura ambiente, elas suportam um pouco mais de tempo, mas mesmo assim, cuidem da chama. Cuidado para não queimar gordura, porque ela também pode dificultar a digestão. Essa também é uma dica lá na hora de preparar a comida, porque às vezes a pessoa coloca a panela no fogo e vai fazer alguma coisa. Então, essa é uma dica também agora nesse tempo. A hora que a gente estiver fazendo essa comida, a gente fique lá por inteiro, tá certo? É, aqui a professora Mayra quer participar, lógico, vamos participar juntas aqui, vai ser um prazer, professora. Será que eu consegui fazer? Aguardando. Ah lá. Olá, professora. Oi! Nossa, não era para atrapalhar, não, era só para falar um oi. Pergunta. Beijinho, não, tá linda. Tô amando. Beijo. Oh, obrigada, Tchau. professora. A gente fica morrendo de saudade, não é? Mas esse tempo é um tempo fundamental para a gente segurar essa curva que a gente está segurando bem. O Brasil está fazendo o seu dever de casa. A gente pode sempre melhorar, mas a gente está fazendo bem esse dever de casa. Enfim, estou aberta aqui para as perguntas de vocês. Eu não sei, eu separei mais algumas coisas aqui, a gente já tem que ir finalizando. Eu deixo para vocês aberto, né, o que vocês precisarem de mim. O meu e-mail é fnejar@hotmail.com. Vocês podem entrar em contato comigo, vai ser um prazer. E eu pensei da gente talvez terminar esse bate-papo com um texto que eu gosto muito e que eu acho que faz a gente refletir para esse tempo da Covid-19, né? É um texto que foi citado nesse livro da professora Ana, organizado pela professora Ana Maria Kaneski e pela professora Rosa Wanda Garcia. Eu sempre me considero uma pessoa muito sortuda, mas eu tive sorte também de ter sido aluna dessas duas professoras. A professora Rosa foi minha aluna na graduação e a professora Ana Maria foi minha aluna foi minha professora, perdão, na pós-graduação. E elas trazem aqui um pedacinho de um texto que eu gosto de falar sempre, porque ele traz para a gente uma ideia plena, assim, eu acho, do que a gente está falando sobre alimentação e nutrição, e mais do que isso, sobre comida. Né? É um trechinho de um texto da antropóloga Maria Eunice Maciel, e ela diz assim: comida. Comida não é apenas boa para comer, mas também boa para pensar. Pensar em comida é pensar em simbolismo, pois ao comermos, além de ingerirmos nutrientes que permitem a nossa sobrevivência, ingerimos também símbolos, ideias, imagens e sonhos que permitem uma vivência. E é isso, pessoal. Quero convidar todos vocês a viver plenamente esse tempo. Esse tempo vai passar. Eu sei que existe muita gente ansioso aí e até com uma sensação de que nunca vai acabar, mas esse tempo vai passar e a gente precisa aprender com ele. Então, aproveitem o tempo, vão para a cozinha, tragam um cheirinho de comida para casa, relembrem receitas, liguem para os avós, para os tios, para as tias, peçam receitas, contem para eles pelo telefone como é que tá essa comida gostosa, e isso vai fazer a gente passar esse tempo de forma mais breve, abreviar esse tempo, mas mais do que isso, passar esse tempo com muita saúde, com muitos nutrientes que vão fazer a gente vencer essa batalha contra a Covid-19. Olha, eu desejo para todos vocês
uma noite plena, alegre, muito feliz, com uma janta bem gostosa, bem cheirosa e fiquem em casa, tá certo? Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus.